Olá, muito boa tarde. Para que está de outro lado, está assistindo. Está espera uma boa dia, está corre direito. Mundo Record News já está no ar e gosta de ficar informado sobre o que está passando no mundo e também ali no país. Nós começa com informações sobre a equipa de campanha de presidente Donald Trump, que cumpre prometido e leva a eleição para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Trump questiona a vitória de Biden no estado de Wisconsin. Ele pediu à Suprema Corte que aceite diretamente o caso, em vez de encaminhar o processo numa instância inferior. A petição alega que mais de 220 mil cédulas de eleitores ausentes foram registradas indevidamente. Biden venceu Trump no Wisconsin por cerca de 20 mil votos. Mudando agora de assunto no Tabai para Moçambique, que nível de endividamento público mantém crescente e China continua a ser o maior credor bilateral de chamada Pérola de Índico, segundo o relatório do Ministério de Economia e Finanças. O estoque total da dívida pública no terceiro trimestre de 2020 foi de cerca de 11,8 bilhões de dólares, mais 370,6 milhões que no trimestre anterior, ou seja, um aumento de 3%. Sem grandes surpresas, a China continua como o maior credor bilateral de Moçambique. Devemos aos chineses cerca de 2 bilhões de dólares, segue-se Portugal com 531 milhões de dólares e, por fim, o Japão a fechar o top 3 com 370,4 milhões de dólares. No período de análise, o estoque da dívida pública externa foi de cerca de 9,8 bilhões de dólares, sendo 54% referente aos credores multilaterais e 46% aos bilaterais. Comparativamente ao segundo trimestre de 2020, verificou-se uma redução de 0,5%, cujo estoque foi de 9,9 bilhões de dólares, dos quais 5,3 bilhões para os credores multilaterais e 4,5 bilhões para os bilaterais. O serviço da dívida pública, ou seja, o que o Estado moçambicano pagou em amortizações, situa-se nos cerca de 143,25 milhões de dólares, tendo apresentado um crescimento de 25% comparativamente ao segundo trimestre de 2020. Na Angola, precisamente na canal de Kikuchi, lugar onde torna frequentemente encontrado pessoas sem vida, bombeiros da Flama, a situação é preocupante, para modo cerca de 5 corpos são removidos mensalmente de local. O aparecimento de cadáveres dentro do canal de irrigação do Kikuchi, localizado no município de Viana, segundo relatos, é um fenômeno que já se registra há muitos anos. A nossa equipa apurou que muitos desses casos estão relacionados à negligência por parte de cidadãos que usam o canal para mergulhos não autorizados. As crianças têm sido as principais vítimas. Às vezes, enquanto a mãe fala, não vai, esse rio mata a gente, mas o próprio filho que nós nascemos sempre não nos obedece. Desobediência nós próprios que nós temos, pretendemos de cair à vez, banhar um pouquinho, tirar a água, vai descorregar, então a pessoa não consegue nadar e acaba de falecer. Diante desta situação que muito tem preocupado os moradores do bairro, os mesmos clamam por intervenção urgente por parte do governo. O canal não deveria ser assim aberto, deveria ser fechado. Este é o canal do Kikuchi. Daqui é retirada a água que, depois de passar por um processo de tratamento, é consumida pela maioria da população. Mas a negligência faz com que muitos usem o canal para nadar, como podemos observar nas imagens. A situação já é do conhecimento das autoridades. Segundo o porta-voz dos Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, em média, chegam a ser removidos do local cerca de 5 cadáveres por mês. Caso para dizer que, se tivermos em conta os meses até aqui percorridos, mais de 50 pessoas perderam a vida no local. Contas feitas de janeiro até o mês de novembro. É uma situação que, de forma insistente e negligente, continuamos a verificar. Não estamos a falar aqui de cidadãos do sexo masculino, portanto, maioritariamente, estamos aqui a dizer o género maioritariamente masculino, e as idades vai dos 8 aos 70 anos. O responsável alerta, por outro lado, a população a deixar de usar o canal como zona turística. Ela tem uma extensão de aproximadamente 27 quilômetros, tem 7 metros de largura e
4 metros aproximadamente de profundidade. Portanto, ela, depois de 1 metro, apresenta água corrente e a probabilidade de ocorrência de um afogamento é maior nesse espaço. Na Mali, 3 bases do exército francês foi alvo de ataques jihadistas no norte do país. As bases do exército francês no norte do Mali foram alvo de foguetes e granadas. Segundo o porta-voz do exército francês, apenas a base de MINUSMA, localizada perto do acampamento francês em Kidal, sofreu alguns danos. O ataque reivindicado pelo ramo Sahel da Al-Qaeda foi condenado pelas Nações Unidas, cuja fonte de dentro de sua missão em Kidal relatou cerca de 10 bombardeios. Esta foi uma das várias afrontas terroristas ligadas à Al-Qaeda no norte da África, região que tem sido o cenário da violência jihadista desde 2012.